Olá, vamos começar nossa 7ª aula aqui, que eu quero te contar 3 caminhos possíveis que você pode escolher trilhar diante de alguma situação com a sua criança, especialmente aquelas desafiantes, aquelas que mobilizam tudo que a gente vem falando até aqui. Cecília, que lindo isso que você traz, maravilhoso, mas vem passar um dia aqui em casa, debaixo do meu teto, para você ver o tamanho do meu desafio. Você não imagina o que eu passo por aqui. Escutei isso uma vez de uma mãe numa sessão de atendimento e eu lembro que eu respondi para ela: eu realmente não sei o que de fato você vivencia aí. Mas eu posso imaginar, porque eu também sou mãe, porque eu também tenho os meus desafios aqui. Muitas vezes as pessoas acham que eu não tenho, né? Como eu trabalho com criança, orientando mães, pais, famílias, é como se tudo aqui fosse perfeito, funcionasse redondinho. A verdade é que não é bem assim. Não sei o que você passa por aí, não sei o tamanho do seu desafio, não sei a intensidade do que você vivencia, mas eu posso imaginar que é algo grande. E o que eu sei é que diante dos nossos desafios, a gente tem 3 possibilidades de caminho. O primeiro caminho possível é reclamar. É o caminho que muitas vezes a gente faz no automático, sem nem ter consciência, que é reclamar. É o menos inteligente, o menos efetivo. Reclamar significa clamar 2 vezes, reclamar, ou seja, chamar para mim de novo. Quando a gente reclama sobre algo, a gente está dando ênfase naquilo que está ruim, a gente está olhando e chamando aquilo para perto. Quanto mais a gente pensa em alguma coisa, fala sobre alguma coisa, mais do mesmo vem para a gente, né? Isso é uma lei, né? A tal da lei da atração, isso de fato acontece. Se eu estou só pensando na coisa ruim, no desafio, tudo que acontecer na minha vida eu vou olhar com foco do ruim, do desafio, do negativo. Reclamar. Cecília, que lindo, então você é uma pessoa plena, né? Super equilibrada, você não reclama nunca? Eu reclamo muitas vezes. Tem fases da minha vida, momentos em que eu estou muito reclamona, resmunguenta internamente, reclamando de tudo, de todos. Eu vivo isso também e isso acontece aqui, isso vai acontecer aí, mas eu já entendi que reclamar do comportamento do meu filho, reclamar da intensidade do meu filho, reclamar do desafio que os meus filhos, que a maternidade mobiliza em mim, não resolve e deixa tudo mais denso, mais tenso, e o meu campo emocional reclamão, denso, negativo, ele é transposto para o campo emocional dos meus filhotes. As nossas crianças se conectam com o nosso campo emocional. Você pode estar rindo para o seu filhote, falando que está tudo bem, mas a sua criança se conecta com a vibração, com o seu campo emocional. É quase como a frequência de uma rádio, tá? O seu filhote chega perto de você. Quanto menores as crianças, mais elas se conectam ao nosso campo emocional. Até os 2 anos de idade, né, a Laura Gutman fala isso, que a criança até os 2 anos de idade, ela compartilha o nosso campo emocional. Olha que grande responsabilidade, né? Olha como a chegada de um filho mobiliza a necessidade da gente se trabalhar, se fortalecer, porque eles compartilham do nosso campo emocional até os 2 anos. Isso significa que a gente tem que estar sempre bem, sempre rindo, feliz? Não, isso é uma mentira. Buscar estar sempre bem é mentiroso, é danoso emocionalmente. Você buscar estar sempre bem, sempre plena, sempre disponível para sua criança, vai te adoecer. Como me adoeceu emocionalmente quando a Mel era bebê. Eu sentia muita culpa porque eu sentia raiva daquela bebê, da Melissa. Eu sentia culpa porque eu não sentia amor incondicional, porque eu fechava os olhos e pensava, eu não queria essa vida. Um dia eu sentei com a minha mãe no sofá, os prantos, a Mel, bebê de colo. Falei, mãe, eu acabei com a minha vida com essa história de ser mãe, porque tá tudo ruim. Eu tava adoecida emocionalmente, porque não tava conseguindo fazer outros movimentos. O que acontecia eu achava difícil, eu reclamava, eu falava, por que, meu Deus, aquele lugar da vítima que reclama e que não vou dar conta. A gente vai viver isso na nossa vida
em vários momentos. Até hoje eu tenho os meus momentos em que eu reclamo. Essa é a verdade. Agora, quando eu reclamo, as coisas ficam piores, fica tudo mais difícil. O relacionamento com meu marido fica ruim, a relação com os meus filhos fica ruins, os meus filhos ficam mais sensíveis, como eles se conectam com o meu campo emocional, quando eu não estou bem, eu brinco que é uma equação matemática. Quanto menor a minha disponibilidade, a sua disponibilidade física e emocional para os seus filhos e eu para os meus, isso é igual a maior quantidade de choro, birras, conflitos na relação. O que acontece? Os nossos filhos estão sedentos por nós. Eles querem o nosso olhar, nossa aprovação, nosso acolhimento, a nossa presença. Criança tem sede de mãe, de pai, das pessoas significativas. Ela quer perto, ela quer mostrar o que ela faz, ela quer ver que está olhando para ela. Lembra? Isso faz com que ela se sinta abastecida, com que ela se sinta vista, amada, aceita, pertencente. Se ela olha para você, mãe, se o Ian e a Mel se voltam para mim e eu tô num campo vibracional de reclamação, de saco, tudo chato, tudo cansativo, e às vezes eu estou nesse lugar, eles se conectam com o meu campo emocional, indisponível para eles, com preguiça de estar com eles. O que isso mobiliza neles? Insegurança. Mamãe não tá bem, mamãe não tá aqui, não tá olhando para mim. O que eles fazem? A sabedoria organísmica deles, dos meus filhos aqui, do de vocês aí, a sabedoria organísmica liga um alerta. Precisamos, alerta, estamos em perigo de existência, tá? Isso é inconsciente. Como é que a gente vai convocar esse olhar? Como é que a gente vai convocar essa atenção? E aí a criança começa a usar as ferramentas que ela tem, né? Ela começa a usar a língua materna dela, ela começa a se comunicar pelo comportamento, ela começa a ficar mais grudadinha, chamar mais, a ficar mais chorosa, a fazer mais birra, os irmãos começam a brigar mais, porque tem menos a leveza de um campo emocional apaziguador, abastecedor. E aí o caldo entorna de vez, aí é um ciclo vicioso, né? Quanto mais eu reclamo, internamente, externamente, mais o meu campo emocional fica mexido, fragilizado, isso se transpõe para fora e eu tenho mais do mesmo. Tá vendo? Nessa casa, tudo briga, tudo horrível. Às vezes eu caio nesse caminho número 1, que é reclamar. Caminho número 2, né? Aceitar. A aceitação é uma escolha também, né? Que diz de uma maturidade, ela é libertadora. Quando a gente sai daquele lugar de reclamar, de ir contra, nossa, meu filho ele é tão intenso, toda hora ele está subindo em algum lugar, está se movimentando, me cansa tanto, tô reclamando. Quando eu aceito, eu abro um espaço para, peraí, meu filho tem isso, é uma característica dele, é uma necessidade dele, ele é assim ou ele está assim. E se eu abrir um espaço para aceitar? Aceitar, falando aqui da criança do movimento, aceitar a movimentação, a intensidade não significa concordar com tudo que a sua criança faz a todo momento. A gente vai falar sobre isso ainda nesse curso, tá? É a aceitação no sentido de... vou voltar na história da mãe que eu atendi, que falou: Cecília, sabe o que eu queria mesmo? Que meu filho fosse quietinho, que senta, escuta, faz o que eu quero que faça, almoça quietinho, que obedeça. Eu queria que meu filho fosse quieto, e ele não é. Ele toda hora tá mexendo, tá subindo, tá correndo. Aceitação significa aceitar que não veio o filhote que você idealizou. Uau, ele não veio, ele não tem para me entregar o que eu gostaria que ele tivesse. Eu precisei trabalhar a aceitação da Mel, o bebê. Ela era uma bebê que chorava muito, com uma intensidade muito grande. Ela estranhava muitas outras pessoas, então eu tinha pouca possibilidade de entregar para alguém me ajudar. E junto com isso tinha questões minhas, obviamente, que eu também tinha dificuldade de entregar a minha filha por questões da minha história de vida, que não vou entrar aqui. Mas comecei a falar: opa, a Mel não é o bebezinho Buda que eu idealizei, que eu queria que ela fosse, mas ela é esse outro bebê. Deixa eu me abrir para aceitá-la como ela é, como ela está.
Então, aceitar, e a aceitação, ela tem um lugar muito bonito e muito maduro para aquelas situações, situações em que eu não tenho controle. Então, vamos lá. Se eu me programei para passar uma semana na praia, vou lá para Bahia, tô aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, só tem montanha. Eu adoro praia, aqui não tem cachoeira, tem clube, tem piscina. Nossa, vamos passar uma semana na Bahia. E aí a gente foi lá pra Bahia para passar uma semana de férias e choveu 5 dias. Super frustrante, né? Pra quem não tem praia perto. Nossa, choveu 5 dias. Eu posso reclamar e acabar com a minha viagem, ou eu posso aceitar. Nossa, E aí a aceitação perpassa por um trabalho interno consciente e que vai demandar de mim primeiro viver o luto da frustração. Nossa, que raiva, eu vim pra cá, investi um valor, um dinheiro, criei uma expectativa de sol, de mar, de praia e tô aqui nessa chuva. Mas quando eu aceito, eu me abro para a situação como ela está. Se eu fico só reclamando, a viagem vai ser infernal. Mas se eu aceito, opa, tá chovendo, o que a gente pode fazer na Bahia com chuva? Um monte de coisa, eu não vou conseguir ir pra praia, tomar sol, mas posso pegar uma sombrinha, um guarda-chuva e fazer outros passeios. Eu posso nadar na chuva também, posso ir pra praia na chuva também, nadar no mar, sei lá, dependendo. Enfim, eu posso aceitar. E a questão climática não tá no meu controle. Eu posso reclamar que tá frio, que tá calor, que tá ventando, que tá chovendo. Não vai adiantar, não vai resolver. Vai deixar o meu campo emocional denso, tenso, vou ficar negativa, vai ficar tudo ruim, tudo péssimo. Ou posso aceitar. Tá chovendo. Frustrante, porque eu queria o sol, mas e aí? Então eu vou aceitar, porque não está no meu controle. O que eu posso fazer diante disso? A gente entra num terceiro caminho possível, que é agir. Primeiro é reclamar. Eu vou ficar aqui clamando, desgostosa, porque, meu Deus, paralisa. Não adianta, meu campo emocional fica fragilizado, as pessoas próximas de mim se conectam com isso. O segundo caminho, aceitar. Aquilo que não está no meu controle, eu preciso aceitar. Então, o outro exemplo que eu contei para vocês, que não tem a ver com a maternidade, que eu descobri que eu estava com câncer de pele, uma feridinha ali que eu precisava tirar. Eu posso bater de frente, não pode estar acontecendo, isso não pode estar acontecendo. De fato, eu vivi esse momento da negação, do luto, da raiva, chorei, esbravejei. Depois eu vou aceitar, opa, mas isso aconteceu, isso está acontecendo, deixa eu abrir um espaço para isso. Depois a terceira possibilidade, agora que eu já tô com esse negócio aqui horrível, eu preciso aceitar. Uma vez que eu aceito, quais podem ser as ações? O que eu posso fazer diante disso? Eu marquei a minha dermatologista, eu marquei o procedimento e eu escolhi olhar para as aprendizagens. Então eu entendi que o nível de estresse da minha vida, de falta de sentido e significado foi tão grande que meu corpo adoeceu. Comecei a rever a minha vida, a minha alimentação, a minha rotina, os meus horários, as relações que eu estava estabelecendo, as escolhas profissionais, também as atividades, o que eu queria fazer que eu não estava fazendo, atividade física, enfim, eu vou agir. Então eu queria que meu filho fosse quietinho, tô aqui reclamando. O segundo caminho, vou aceitar, uau, esse é o filho que chegou para mim. Eu sou o guardião desta criança, com essa potência, com essa intensidade. Deixa eu aceitar, deixa eu abrir um espaço para que ele seja quem ele é. Agora, o que eu posso fazer diante disso? E olha que lindeza, que boniteza. Você estar aqui nesse curso da Criança do Movimento, você já está agindo. Você está aprendendo alguma coisa. Você está se abrindo para um mergulho interno. Você chegou aqui nesse curso para entender sobre o universo da Criança do Movimento, talvez buscando informações só sobre a sua criança, só sobre ela. E aqui você está descobrindo que, opa, é muito sobre mim, é muito sobre você. A densidade na relação com os meus filhos, o desafio na relação com a Mel e com o Ian, diz muito mais sobre mim do que sobre eles. Os desafios, os entraves, a densidade na relação sua com o seu filhote por aí, diz muito mais de você do que sobre eles. Diz
das expectativas que eu criei, que você criou, que não são correspondidas, porque a grande verdade é que as nossas crianças não estão nessa vida para se ajustarem e corresponderem às nossas expectativas. Seu filhote aí, meus filhotes aqui, não estão nessa vida para serem e fazerem aquilo que eu, Cecília, idealizei internamente. Seu filho, sua filha, não estão aí para fazer o que você idealizou internamente. E quando a gente aceita isso, uau, é libertador. Tira um peso, uma tonelada. E aí, então tá, esse é o pacote que chegou para mim. O que eu posso fazer? Quais são as ações? E tem muita coisa que você pode fazer. Eu quero contar para vocês algumas historinhas aqui. O Albert Einstein, ele foi expulso de várias escolas por mau comportamento. Ele era tido como uma criança preguiçosa. Thomas Edison, que eu contei para vocês, ele foi expulso de uma escola porque ele foi considerado como uma criança incapaz de aprender. O Walt Disney desenhava o tempo todo, ficava desenhando, rascunhando, desenhando, e ele era muito criticado e repreendido pelo pai dele, que não viu o menor sentido, significado naquela atividade. O Eric Clapton, que é um músico, cantor, ele foi expulso da escola onde ele estudava porque ele só se interessava por música. E um dia ele tocou um instrumento musical dentro da sala de aula, no meio da aula. Thomas Edison do Nascimento não. Edson Arantes do Nascimento, misturei as bolas. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Ele não era frequente na escola, não tirava notas boas. Rafaela Silva, judoca brasileira. Nádia Comaneci, ginasta romena, ambas campeãs olímpicas. Foram crianças muito ativas, consideradas como agitadas demais. E o que elas realmente gostavam, brincar fora de casa, ao ar livre. A Rafaela gostava de jogar futebol com os amigos na rua. A Nádia gostava de subir em árvores. Lionel Messi não gostava de ir para a escola, não via sentido em estudar. Por que eu conto isso para você aqui? Para dizer isso. Enquanto a educação tradicional, seja aquela que acontece dentro de uma escola, seja que acontece dentro de uma casa, insiste nos padrões ali, né, de comportamento, de desempenho, de entrega, né? Então, todas as crianças têm que se comportar assim, todas as crianças têm que aprender assim, todas as crianças têm que ter um desempenho assim, tem que ser nota, conteúdo, tem que ir bem na escola, tem que fazer aquilo que eu entendo que é o melhor para ela. Essa é uma educação tradicional que aprisiona. Enquanto a educação tradicional busca esse padrão, a verdade é que as nossas crianças seguem nascendo com potências as mais diversas, que vão demandar intervenções e possibilidades também as mais diversas. A sua criança aí, as minhas aqui, não estão nessa vida para se ajustarem, corresponderem às minhas expectativas, às suas expectativas. Elas vieram aqui para algo grandioso. Seu filhote aí, meus filhotes aqui, eles vieram com uma missão, tem algo para entregar para esse mundo. E a gente precisa se abrir para aceitar. Uau, e se eu começasse a aceitar a movimentação do meu filho? E se eu começasse a me importar menos com os pitacos dos outros? Isso tem pitaco demais? Se eu começasse a evitar encontrar com esses pitaqueiros e buscasse minha outra turma, pertencer a uma outra turma, outra banda de cá, né? Eu, Cecília, estou guardiã de Melissa e Ian nessa vida. Você está guardiã ou guardião da sua criança. Nós somos guardiões. Quando a gente fica querendo mudar os nossos filhos, a gente não aceita, não, ele não pode ser assim, ele tem que ser igual o primo. Você vai adoecer a sua criança, você vai machucá-la emocionalmente, você vai adoecer emocionalmente. Primeiro caminho, reclamar, não leva a nada. Não resolve, te machuca o outro. Segundo caminho, o que eu tenho que aceitar aqui? O que eu preciso aceitar desse outro, desse ser que chegou, que me escolheu para que eu fosse guardiã? Terceiro é agir. Tá bom, meu filho tem uma intensidade na movimentação, quer experimentar muito, é diferente das outras crianças, o que eu preciso fazer?
buscar orientação, buscar informação. E uma coisa que eu entendi, que me ajuda muito com o Ian, voltar para as minhas atividades físicas mesmo. Para quê? Para ter fôlego para brincar com ele. Então, as crianças do movimento, elas nos convidam para que a gente se coloque em movimento também. E isso pode ser muito maravilhoso, isso é muito maravilhoso. Vamos tentar escolher reclamar menos, porque não tô aqui para dizer vamos parar de reclamar. Eu acho que é impossível não reclamar nunca. Tem épocas que eu tô muito reclamona. É porque eu saí do meu trilho, do meu eixo. Vamos prestar atenção, escolher reclamar menos e abrir espaço para aceitar mais aquilo que eu não tenho controle e agir, fazer algo diante daquilo que eu tenho controle. Você não tem controle sobre como a sua criança é. Ela já é o que ela é. Agora você tem controle do que você pode, de como você pode olhar para ela, de como você pode se comunicar com ela, de como você pode cuidar da rotina e do dia a dia aí na sua casa. Vou trazer isso aqui nesse curso para você. Agora a gente está cuidando nesse primeiro momento do seu olhar. O que você precisa limpar, né? O que você precisa aí nas suas lentes, talvez desembaçar. A gente está cuidando primeiro do seu olhar em relação à sua criança, que está conectado com a sua história de vida, né? Às vezes é difícil aceitar os nossos filhos como são, porque a gente não foi aceito como éramos na nossa infância. Pode ser que você ache difícil aceitar a sua criança como ela é, porque você foi uma criança muito podada, muito corrigida. Você nem sabe como é se sentir aceita, nem sabe como aceitar, como abrir esse espaço. Tomar consciência disso é importante. A gente às vezes tem dificuldade de aceitar porque a gente nunca se sentiu aceito de fato. Então, é sobre você e não a sua criança aí.